Tudo bom, galera? Estamos aqui com mais um podcast, né? A gente pede já de cara para vocês se inscreverem, para continuar esse projeto maravilhoso que leva a assuntos muito interessantes de cunho social. E, óbvio, né? Os convidados vêm por amizade a mim sempre. Eu estou com uma pessoa maravilhosa, que eu admiro, uma advogada do mais alto nível jurídico, e nós vamos falar hoje sobre holdings. Estou aqui com a doutora Luana Oliveira. Tudo bom, doutora? Tudo bem, doutor. É um prazer. O prazer é meu, que quando eu te convidei, né? Eu sei que a tua agenda é bem apurada. Estou extremamente honrado e feliz de você estar aqui hoje. Tá? Então, eu estou muito feliz, doutora, de a gente explanar esse tema maravilhoso aí, que é holdings, né? Que eu confesso que pouco sei. E vou aprender muito hoje também, como os telespectadores, sem sombra de dúvidas. Vamos lá, então. Vamos lá, então, doutora. Quando se fala em holding, né, a gente ouve muito, mas pouco se sabe. Quais são as modalidades, as espécies de holdings assim, que existem, né? Tá. Claro. Assim, basicamente nós temos 3 modalidades. A holding pura, que é aquela holding de participação, que é aquela empresa criada para administrar outras empresas. Né? Nós temos a holding mista e também a holding patrimonial familiar, que é aquela que nós costumamos trabalhar um pouquinho mais. Que maravilha. Já que você costuma e tem mais expertise, vamos dizer assim, na prática, né? Porque na teoria eu sei que a doutora tem vários cursos no assunto, né? MBA, inclusive. Vamos falar um pouco dessa patrimonial, que eu acho que é sinônimo de família, é isso? Da familiar? Isso. O que seria uma holding familiar? O que leva uma família... no sentido até emocional, de briga, intriga, o que a holding traz de benefício? Explica um pouco sobre a holding familiar. Tá, vamos lá. Os meus clientes geralmente me procuram para fazer esse tipo de holding, para a gente ter aquela questão da fuga do inventário. Né? Então, basicamente, quem procura um advogado para fazer uma holding patrimonial familiar, ele busca fugir do inventário. Mas não é só essa questão do inventário. Por quê? Eu costumo dizer que, né, na fatalidade da morte de alguém da família, o custo emocional de um inventário é muito grande. Então, quando você faz uma holding, você abre uma pessoa jurídica com essa finalidade de administrar patrimônio, você foge, por exemplo, do custo emocional que você teria nesse inventário. Quando você monta uma holding familiar, você coloca os bens do patriarca, vamos colocar assim, patriarca, né, da família, dentro de uma pessoa jurídica. Você tem redução de custos em relação a ITCMD no inventário, no possível inventário futuro, né? E você consegue também já dividir em cotas o patrimônio. Então, por exemplo, costuma-se nas famílias ter algum tipo de problema em relação à partilha de bens quando falece um ente querido. Né? Além de todo o transtorno de inventário, que você tem que abrir ele em 60 dias, em 60 dias. Então, assim, até você fazer a coleta de toda a documentação, de levantar patrimônio, o que ele tem, o que deixou de ter, as dívidas, enfim. Quando você faz isso dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma holding familiar, você evita todo esse custo, esse desgaste emocional logo após um luto. Né? Então, a ideia da holding familiar é exatamente para você poupar em relação a tributos, enfim, mas também é aquele custo emocional que você já não vai mais ter, porque os bens já vão ser divididos dentro da própria pessoa jurídica. Entendi. Eu, né, pelo que eu vejo, assim, né, empresas, sem ser holding mesmo, empresas de 200, 300 anos aí no mercado, né, multinacionais, né, que a gente conhece, e a empresa não morre, então não tem sucessão, obviamente. A sucessão morre, vai os herdeiros, né, tomando conta, vai já preparando o pessoal da família, o administrador. A holding, no caso, né, quais são os critérios para se formar uma holding? Tem que ter mais de um patrimônio, dinheiro? Explica isso para as pessoas que estão nos assistindo, porque, assim, a parte da sucessão, se eu entendi, é mais ou menos isso, porque vira um CNPJ, sai das pessoas físicas morrem, pessoas jurídicas não, por isso tem isenção do ITCMD, né, que é o imposto transmissão inter vivos, causa morte e doação. Então, meu raciocínio é mais ou menos isso, da sua explanação? Sim, é exatamente isso. Geralmente as pessoas pensam
que para que você constitua uma holding, é necessário que você tenha um patrimônio absurdo. Mas isso não é verdade, né? Eu costumo até brincar que eu tenho um professor que diz que se ele tivesse 25 anos a menos e R$ 1.000 no bolso, ele abriria uma holding, né, justamente no intuito de alocar bens lá dentro e evitar uma série de transtornos futuros. Então, não existe um patrimônio mínimo para você fazer uma holding, para você abrir uma holding. O que pode existir e que você precisa calcular é os custos, né? Se eventualmente compensa, enfim, é tudo feito um estudo de viabilidade, numa sessão de viabilidade que a gente faz com o cliente no primeiro atendimento, né, para testar a melhor forma de resolver esse problema para o cliente. Que maravilha, olha só. A gente está falando de benefícios, né, de uma holding, e nós estamos vendo vários. Aqui, seguindo o roteiro da doutora, tem várias coisas que são mitos, coisas que pensam-se, né? Blindagem, por exemplo, é mito ou realidade? É mito. Não existe blindagem. Lá atrás, quando trouxeram o Instituto da Holding para o Brasil, quando as pessoas iam vender, né, o produto holding, o que elas diziam? Que existia uma blindagem patrimonial. Mas isso não existe, né? Nós conhecemos muito bem o direito brasileiro e nós sabemos que a blindagem ela não é possível. Até porque nós temos outros microsistemas, por exemplo, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, a Justiça do Trabalho, que existe uma proteção maior para a parte hipossuficiente. Então, a gente não pode falar que existe uma blindagem para todos os efeitos de uma holding, mas existe uma proteção patrimonial. Eu posso falar em proteção seguramente. É muito mais fácil você evitar um problema com uma holding do que na pessoa física ou numa pessoa jurídica comum. Entendi. Agora, por exemplo, é uma proteção, pelo menos. Sim. Então, blindagem não. Não existe blindagem. Porque eu entendia, né, e erroneamente com certeza, como numa empresa sem ser uma holding, um CNPJ normal, né, em caso de falência, tal, eu tenho a inversão da pessoa jurídica, né, para ficar ali responsável solidariamente pela dívida da empresa. Na holding eu imaginava, né, erroneamente com certeza, que tinha esse tipo de proteção. Tem mais dificuldade da inversão da pessoa jurídica num caso desses, de uma dívida da holding, né? Tem. André, é o seguinte, o que acontece? O Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto de direito civil, né, que se aplica também ao direito empresarial, enfim. De qualquer forma, existem alguns requisitos, né? Então, assim, uma holding, pelo menos a holding de participação, a gente pode dizer que é uma empresa com outras empresas. Então, é como se fosse uma cebola, né? Nas aulas, a gente até costuma usar esse termo, com várias camadas. Então, é muito mais difícil você alcançar o patrimônio quando você tem diversas camadas. E quanto mais camadas, melhor. E a holding, ela serve para isso, para proteção. A proteção que a gente diz são essas camadas, né? Entendi. Tem uma pergunta que a doutora, acho que até já respondeu, mas talvez eu seja repetitivo. É um mito, holding é só para ricos? É mito. É mito. A holding, ela pode ser feita por qualquer pessoa, né? Salvo alguns casos específicos, legislação específica. E ela protege o patrimônio, seja um imóvel de baixo valor, enfim. Você pode, inclusive, constituir uma holding para que você aloque bens depois, né? Você constitui a holding, depois você integraliza o capital. Entendi. Então, doutora Luana, a gente estava falando de benefícios, vamos dizer assim, tributários da holding que tem benefícios. A gente citou o imposto de transmissão, né, que é o ITCMD, e assim, mesmo sendo esse talvez o único benefício tributário, perante a pessoa física ou uma empresa que não é holding, de percentual, quanto que se beneficia sobre uma holding hoje? Até para dar uma dica para as pessoas que podem vir te procurar para fazer uma holding, né? Tá. Em relação a essa sucessão, né, que não existe, na verdade, na holding, essa sucessão entre herdeiros, você economizaria em relação ao inventário aí coisa de 30%, talvez até mais, dependendo do caso concreto. Em relação a benefício, em relação aos imóveis, a gente tem aquele percentual de que na pessoa física você vai pagar 27,5%, certo? Se essa holding, ela aloca os próprios imóveis, de imposto, ela vai pagar menos de 12%. Então, só aí, nessa questão dos imóveis, da alocação de imóveis e da receita desses imóveis, você tem mais da metade de diminuição nessa tributação.
Entendi, que maravilha. Estou vendo que tem muitos benefícios na holding mesmo, né? Dentro do seu roteiro, fala assim que muita gente acha que a holding, inclusive o Paulo Guedes, não sei se você lembra, em 2019, que ele foi autor da Lei de Liberdade Econômica, né? 13.677, 2019, salvo engano, não sei se os números estão precisos, né? Mas talvez seja. Ele foi questionado de offshore, de várias coisas, né? E dentro do teu roteiro eu vi uma coisa aqui que me chamou a atenção. Tem gente que tem mal olhado de uma forma de sonegação, porque na verdade eu vejo uma otimização tributária. Existe esse preconceito, Não, existe, André. Mas o que a gente não fala é dessa questão de sonegação. Quando a gente fala em holding, a gente fala exatamente disso, de otimização em relação aos tributos, né? Então, assim, com o advento da Lei de Liberdade Econômica, né, de autoria acredito que do Paulo Guedes mesmo, ministro, assim. né? O que acontece? Ficou permitido que dentro do próprio contrato social a autonomia da vontade voltasse. Então, aquelas regras enrijecidas que estavam lá no Código Civil de 2002, ela com o advento dessa lei e a alteração que teve no artigo 421, parágrafo único e 421A, nós conseguimos fazer basicamente aquilo que não é proibido em norma. Nós temos liberdade dentro por exemplo, do contrato social, do acordo de sócios, e exceto, né, claro que tem aí a base, a questão da ordem pública. Se for contra a ordem pública, basicamente, nós não podemos fazer. Mas a liberdade ela é muito maior. Eu tive um outro convidado, o Dr. Glauco Ramos, que eu respeito muito, eu já veio 2 vezes aqui, né? O podcast que vai passar terça-feira, né? Que passou terça-feira passada, no dia 14, é sobre processo administrativo disciplinar, porém a gente conversou um pouquinho sobre holdings, mas ele deu bastante ênfase na Lei de Liberdade Econômica de 2019. E ele falou muito do Pacta Sunt Servanda, né, que o contrato faz lei entre as partes, ele voltou ao princípio da autonomia das vontades. E, como você disse, o artigo 5º, dentro da Constituição, inciso 2, ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Desculpa, viu, doutora? Então, o que você acabou de me dizer é que pode extrajurídicas, pode criar qualquer tipo de cláusula no contrato de holding, desde que não afete a ordem pública. Vou dar um exemplo. Bota lá uma cláusula que nós vamos pagar menos tributo. É óbvio que não. Sim. Né? Fora isso, então, as mais diversas cláusulas, mesmo que não estejam previstas em direito, mas que não ofendam o direito e não ofendam a ordem pública, é possível. Inclusive, a modalidade, antes que era exclusiva das limitadas, né? Surgiu muitas pessoas de limitadas. O Glauco Ramos falou que ele tem muitos busca no escritório dele, de pessoas que já existe a holding na modalidade de capital limitado e agora mudando para a sociedade anônima, né? E fora essas mudanças, assim, né? Inclusive, na prática, doutora, me explica assim, passo a passo, como que faz uma holding, assim, porque eu ainda confesso que eu só sei um pouquinho de teoria, mas muito pouco mesmo, longe do teu saber jurídico sobre isso, né? E eu sou confuso. Por exemplo, se eu quiser abrir uma holding hoje, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho 2 apartamentos e uma poupancinha lá de 50 mil reais, 2 apartamentos de 100 mil reais, um caso hipotético. O que você me sugeriria? Estou te procurando como advogada, na prática. Depende. A pergunta, né, que responde todo, basicamente o direito, depende. Mas vamos lá. A primeira coisa, quando um cliente chega e quer constituir uma holding, é fazer uma sessão de viabilidade. E nesse aspecto, o advogado ele tem que ser como um padre ou um pastor, né? Você não pode mentir para o advogado. Por quê? Porque, por exemplo, se tem alguém que tem um filho fora do casamento, como que fica? E a esposa não sabe. Tem a questão da legítima. Então, assim, essa sessão de viabilidade é a conversa sincera que o advogado tem com o cliente, né? E aí, a partir disso, o advogado, dessa conversa sincera, de coração aberto, o advogado vai montar a holding, né? Na verdade, a gente vai sugerir aí pelo menos umas 3 opções, né? De como montar essa pessoa jurídica, e o cliente vai optar pela aquela que melhor atende a necessidade dele. Aí, depois disso, nós vamos para a parte contábil. Nós trabalhamos em conjunto com o contador do cliente, né?
E aí a gente verifica qual é a melhor montagem, qual é a melhor esquematização, né, contábil, estruturação para essa holding. E aí depois a parte, basicamente a parte jurídica mesmo, de elaboração de contrato social. É importante fazer, não é obrigatório, mas é importante fazer um acordo de sócios. Sim. Né? Por quê? O que é o acordo de sócios? O acordo de sócios é como se fosse um estatuto que rege as relações entre os sócios. Então, por exemplo, falando de holding patrimonial, Sim. a familiar, quando eventualmente falece o patriarca, o que nós podemos fazer? Para não haver nenhum tipo de briga, porque os nervos vão estar à flor da pele, a gente tem um acordo de sócios. Então, tudo já está entabulado. Aí, ali vai ser regido não mais pelo Código Civil, mas pelo direito societário, né? E pela aquela vontade das partes quando elaboraram o acordo de sócios. Maravilha, doutora. E tem uma pergunta aqui, eu vou até ler aqui, posso colocar imóveis como financiamento? Depende. De novo? De novo, depende. Porque o direito ele é subjetivo, né? Depende muito do caso concreto, situação. Só pegando um gancho do que você explanou, e por sinal muito bem explanado, eu sou advogado criminal, né? Já trabalhei nas mais diversas áreas e instâncias superiores aí, mas hoje eu sou um criminalista, né? Tanto estadual como de competência federal. E eu falo direto o que a doutora Luana falou, transparência. O nosso pior inimigo pode ser o nosso cliente, e geralmente. Né? Porque ele quer provar para nós que ele é inocente, não é para nós que ele tem que provar. Para nós ele tem que falar a pura verdade para a gente trabalhar dentro da realidade, porque vai ter alguém ali, vai ter o Ministério Público fiscalizando, acusando, vai ter um juiz, todo aquele poder. O advogado, mesmo tendo o artigo 133 da Constituição Federal, que é indispensável para a justiça, né? Mas aquele peso é muito forte do poder do Estado, julgando uma pessoa, e a pessoa vem e fala meias verdades, que vai ser facilmente desmembrada ali, né? Na minha área, eu digo, na tua, pelo jeito. Não é muito diferente. A transparência rege, né? Sim. A ética, a honestidade, né? E eu perguntei se podia colocar imóveis como financiamento, foi isso? Sim. Tá. Depende do banco. Depende do tipo de contrato que você tem. Mas, via de regra, não temos nenhum tipo de problema em colocar imóvel financiado. Até porque, o que o banco vai sugerir, né? Qual é a vantagem de colocar um imóvel financiado e por que a Road faria um negócio desse? A Road tem um administrador... Tem o administrador, tem o conselho, né, de administração. Que, inclusive, pode ser fora da família, se for uma família Exato. O administrador, ele pode ser terceirizado. Né? Se a família não tem o conhecimento ou não tem tempo suficiente para fazer a administração ali da holding, nada impede que ela contrate alguém para administrar, né, esses bens que compõem a holding. E as vantagens de financiar, por que financiar... Não, o que acontece? Quando você financia um imóvel, o que o banco vai sugerir? E aí vai depender do caso concreto, né? Que seja feita a troca de titularidade do financiamento. Então, o fim seria a proteção patrimonial mesmo. A troca que você diz é a hold, o nome dela, do CNPJ dela. Você altera no banco a titularidade do financiamento. E as garantias são as mesmas. São as mesmas. O próprio bem fica alienado, ou garantia real, ou garantia... Isso, exatamente. Isso aí seja ser meio análogo até ao direito pessoa física, quase. Isso. Nesse sentido, sim. Que bacana. Então, a Road não é só para administrar o que já tem, ela pode ir adquirindo ainda, né? Crescendo. Que nem você deu o exemplo do teu professor de 25 anos atrás. Isso. Esses R$1.000 foi um exemplo, mas hoje, 25 anos depois, ele estaria não sei quantos R$1.000, né? Exatamente. E assim, o legal também é que existe isenção de imposto quando você vai integralizar o capital social da holding. Então, você não vai pagar imposto para integralizar a capital. Que maravilha. Então, é mais um desconto, né, que você tem além de toda a proteção patrimonial que ela assegura. Doutora, nós estamos falando aqui bastante de imóvel e tal, e vários exemplos. Fora imóveis, a hold pode possuir direitos em vez de imóvel? Quais são os bens passíveis de compor uma hold? André, a gente não tem, assim, como que eu vou explicar isso? A holding, as pessoas às vezes acham que é só colocar imóveis lá dentro. Mas eu já tive casos, por exemplo, que a gente colocou dentro da própria holding propriedade intelectual. Né? Então, assim, basicamente, quase tudo pode ser colocado dentro da holding.
Desde que investimentos também, dependendo do tipo de investimento, né? Porque você precisa fazer a análise para saber se o investimento você é credor de alguém ou se de fato você tem algum tipo de como que eu vou explicar? Ou se de fato você tem alguma coisa líquida, né? Sim. Por exemplo, eu tive aqui com o pessoal da FGEST, né, com o proprietário, que é o Fabinho Fugante, né? E eles falaram que o consórcio, aquela ideia de comprar carro, imóvel, hoje o consórcio é muito mais que isso, é um consórcio de investimentos. E um cara ali tem, de um consórcio, ele chega a ter 10, 15, 20 consórcios de investimento. Aí, eu até sugiro vocês assistirem esse episódio, tá? Com o Fábio, com o Fernando Coimbra. Foi um episódio bem esclarecedor sobre investimentos, sobre consórcio de investimentos. E daí veio uma ideia. Não precisa ser coisa só palpável, né? A holding pode ser de direitos, de valores. Por exemplo, nesse caso do consórcio de investimentos. São vários investimentos. Isso aí poderia constituir uma holding para administrar isso. Poderia, seguramente. Inclusive, existem empresas assim, né? Então, não tem nenhum tipo de óbice, não. Que maravilha. Então, a holding é mais abrangente do que eu imaginava, né, doutora? Tá, a gente já falou isso. Então, doutora, a gente meio que chegou no final sobre o teu roteiro. Eu vou te convidar com certeza mais vezes, que eu sei que a doutora é uma exímia advogada previdenciária também, né? Eu vou abrir um espaço agora para você dar as alegações finais, deixar os teus contatos para quem quiser te procurar, para pedir informações, claramente, né? Sinta-se à vontade para as alegações finais, doutora. E lembrando que é uma honra inestimável ter a presença de uma doutora que eu admiro, né, como ser humano e como profissional. Doutora, obrigada. Eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de expor um pouquinho mais daquilo que eu tenho aprendido. E eu advogo em Arapongas, moro lá, né, mas eu estou à disposição, acho que a gente pode até depois passar o contato para quem precisar, o doutor, ou sim, talvez no link, né? Sim, claro. Enfim, mas o que eu costumo dizer é que a holding, ela é uma proteção, ela é um seguro que a pessoa tem em relação, assim, é um assunto tão abrangente, eu gostaria até, inclusive, depois da gente falar de algumas cláusulas de proteção, né, de reversão, empenhorabilidade, enfim, é segurança. Holding é um sinônimo de segurança patrimonial, né? Inclusive, a tradução em inglês é seguro, né? Exatamente, exatamente isso. Gente, vocês viram que eu estou com uma advogada aqui que é extremamente bonita, mas ela é mais bonita por dentro ainda, porque é minha amiga, tá? E eu indico vocês que estão com empresas e querem proteger o patrimônio de uma forma mais lucrativa e benéfica, otimizar os seus negócios, eu estou indicando a doutora aqui, né? E o podcast aqui está aberto, né, para perguntas, se quiserem mandar o WhatsApp, vocês têm meu WhatsApp, está aqui embaixo, tá? O link eu peço pelo... Desculpa, gente, eu estou meio com tosse hoje. E se inscrevam, gente, sigam para a gente continuar esse projeto, porque o que a gente ganha de graça, a gente dá de graça também, tá? Não ganho nada com isso, só ganho a gratidão de estar com pessoas maravilhosas, falando de assuntos, né, que não é da minha alçada. E é uma honra muito grande, viu, doutora? A honra foi minha, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço.